Aleluia. Glória a Deus. Quantos têm calor? Não sei quem ha dicho aqui, disse, tranquilo, porque allá abaixo é pior. Não é verdade? E para allá nadie quer ir, seguro. ¿No es verdad? Amém. Glória a Deus. Pode tomar seu assento. Saluda a pessoa que está a tu lado e dile que bueno que tu has venido a este culto de família. Já estamos em agosto. Já estamos em agosto. Que tremendo, passou tão rápido. Parece que ayer estávamos agradecendo a Deus por el ano de 2023. Pero já estamos na metade do ano, já se termina el ano de 2023. Aí estávamos falando no coche com os irmãos, disse, o tempo passa tão rápido que não nos damos conta. Hasta mesmo os jóvenes de hoje dia, vê que o tempo está passando muito rápido. Em minha adolescência, o tempo costava passar e nós esperávamos todo o ano contando os dedos para que chegara a Navidade. Não sei se tu acordas disso. E parecia uma eternidade. E hoje dia não. Passamos uma Navidade e cerramos os olhos quando abrimos, já é a próxima Navidade. ¿Sabe por quê? Porque os tempos, os dias estão acortando. Pero isso é palavra de Deus e é bíblico. Que en los finales de los tiempos el Señor se iba acortando los tiempos para su venida. Y prepárate, iglesia, porque Cristo viene pronto a buscar su iglesia. ¿Cuántos creen en eso? El Señor vuelve pronto a buscar a su iglesia. Y nosotros tenemos que estar preparados. No podemos estar desapercibidos, porque Cristo vuelve pronto a buscar sua igreja. Eu não sei se seguramente o Senhor, através de seu Espírito, ha hablado a tu espírito que en este tiempo habrá un gran reavivamiento en toda la faz de la tierra. En todos los lugares habrá un reavivamiento, pero antes del reavivamiento vendrá una persecución que nunca hemos visto en la historia. Pero esta persecución la iglesia será tan perseguida que en medio de la persecución muchos vendrán a Cristo. Y cuando los que están apartados, las personas que no conocen al Señor, van a buscar de Dios. Pero si yo te digo, hay muchas personas que están apartadas del camino del Señor, pero son muchísimas. E nesta persecução muitos vendrão a Cristo, porque será um reavivamento. E depois deste reavivamento, então é quando o Senhor arrebatará sua igreja. Pero nós temos que estar preparados, porque se miramos ao redor do mundo, vemos o que está sucedendo. Cristo viene pronto. Dile para seu vecino, oye, prepárate, porque Cristo viene pronto. Ou esté preparado, porque a qualquer momento, em um cerrar e abrir de olhos, o Senhor arrebatará sua igreja. E que estamos fazendo e o que hemos hecho. Aleluia. Muito bem, como culto de família, eu quero trazer uma palavra, pero na manhã ha sido uma palavra de reflexão. E esta tarde eu quero trazer uma palavra de reflexão, para advertir, para advertir a la igreja, de advertência. Gracias, thank you. Agora, quantos padres de família tem aqui? Quantos padres de família? Levanta a mão, os padres de família. Os padres, isso, padres de família, todos. Tanto as mamás como os homens. Tanto a mamá como os papás. Sí.
Muy bien. Mira, la mayoría. ¿Cuántos solteros hay aquí? Hay pocos solteros. Y ahora, ¿cuántos solteros que desean casar? Porque, ¿sabe por qué estoy haciendo la pregunta? Porque infelizmente hoy hay muchos jóvenes que não querem saber de constituir uma família, não querem saber de casar. Infelizmente, e quando tu pergunta, por que tu não queres constituir uma família? Por que tu não queres casar? Não quero, por quê? Para ter uma família como eu tenho, não quero. E para ter a experiência de meu padre, não quero ser um padre, não quero casar. Para ter uma experiência de minha família, não quero, prefiro estar solteiro. Isso me dá muito. Tu pensa que eu não he escutado isso? He escutado. E seguramente tu também has escutado isso. E me dá muita lástima. Pero alaba a Deus, os que estão aqui, os solteiros que estão aqui, sim que querem casar. Querem ter uma esposa, querem ter um esposo. Quantos querem? A ver, quantos os solteiros querem? A ver. Pero não estão desesperados. Tranquilo, espera com paciência en el Senhor. Amém. Agora, lo que eu vou falar aqui, escúchame bem, eu sei que todos os esposos que estão aqui são homens fieles, homens tementes a Deus. Por isso que o que eu vou falar aqui é apenas uma advertência para que tu não corra este exemplo como padre, ok? E como padres, de acordo? Mira, vamos a ler. Abra suas Bíblias comigo em 1 de Samuel, el capítulo 25, versículo 1 al 3, ¿vale? Vamos a leer esta introdução e depois já vou falar um pouquinho para que tu entenda a história. Amém? Dice, murió Samuel. ¿Quién era Samuel, hermano? Profeta y juez, los mejores. Murió Samuel y se juntó todo Israel y lo lloraron y lo sepultaron en su casa en Ramá. Y se levantó David e se foi ao deserto de Parã. Entenda-me bem. Depois que morreu Samuel, ok? Davi se levanta e se foi ao deserto. E em Maom havia um homem que tinha uma hacienda em Carmel, el qual era muito rico, repite comigo, muito rico. E tinha 3,000 ovejas e 1,000 cabras. E aconteceu que estava esquilando suas ovejas em Carmel. E aquele varão se chamava Nabal. Repite comigo, Nabal. E sua mulher Abigail. Repite comigo, Abigail. Era aquela mulher de bom entendimento e de hermosa aparência, pero el hombre era duro e de malas obras, e era del linaje de Caleb. Por ser del linaje de Caleb, não tinha o mesmo espírito que Caleb, ok? Não tinha. Muito bem, hasta aí hemos leído um pouquinho da introdução. Agora te vou falar um pouquinho da história, ok? E o tema que eu puedo poner en este mensaje, el hombre que puso su familia en peligro. Repite comigo, el hombre
que puso su familia en peligro. Cuando yo estoy hablando en el hombre, estoy hablando también en la mujer, porque hay mujer que pone su familia en peligro. Amém? Já que hoje é culto de família, vamos dar esta advertência para que isso não passe com nós outros. Los consejos son buenos, de verdad. Los consejos son buenos. Então vamos dar uns consejitos aqui para a família. Quantos hijos há aqui? Há poucos hijos, os outros são o quê? Todos nós somos hijos aqui, sim. Agora, a pergunta del millón: quantos hijos obedientes há aqui? Não vou mirar, vale. Quantos? Quantos hijos foram obedientes a seus padres aqui? Quantos agora dão conta que ha sido, em alguma circunstância, ha sido desobediente a seus padres? A veces eu he sido desobediente a meu papá e minha mamã. Sim, solamente quando eu estava de novio. Meu papá e minha mamã não chegam depois das 11. E tuve uma vez que eu cheguei meia-noite. E não sei por que isso me marcou. Quizás eu he falhado, porque eles me disseram, não chegue. Porque hoje em dia, tu dizes, não, a las 10 te quero ver aqui. Deus mío, eis um problema tremendo. E não chega a las 10. Chega mais tarde. Isso é desobediência. E a desobediência é o princípio de uma derrota eminente. Agora, escúchame. Nós mirando aqui, eu vejo o texto, esse texto que nós acabamos de ler, diz que quando Samuel morreu, ele que marcou a história de Israel como profeta e como juez, todos os israelitas, diz a Bíblia, que todos os israelitas se reuniram para chorar sua partida e depois sepultá-lo. Todos. Foi justo nesta época que Saul estava perseguindo a Davi. Ora, seguramente, Saul ou algum de seus espias, ou Davi, seus homens, seguramente estava aí no funeral de Samuel. Pero, como era muita gente, estavam aí vigilando, seguramente Davi e seus valentes, vigilando para que Saul não aproveitara a oportunidade para corrê-lo. Pero claro, Saul não vai fazer isso em um funeral por respeito ao profeta e ao juez, ao homem de Deus. Pero diz a Bíblia que depois que sepultaram a Samuel, diz a Bíblia que Davi volve ao deserto de Parã por causa desta terrível persecução em la qual Saul estava perseguindo. Me estão comigo aqui? Pero justo en este tiempo de persecución es desarrollada una historia de una familia cuyo el marido se llamaba Nabal y la mujer se llamaba Abigail, su esposa. Esta familia vivía ¿dónde? En Maón. Dice la Biblia que Nabal era muy rico. Además de las propiedades que tenía, ele tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras. El hombre era tremendo. Solo que la Biblia relata también que Abigail, la Biblia habla primero de la mujer. Ele dice, Abigail era una mujer muy, repite conmigo, muy inteligente y hermosa. Só que a hermosura de Abigail não era solamente físico,
pero su hermosura también era por dentro. Era una mujer inteligente. Yo, ¿por qué no decir una mujer sabia? Una mujer hermosa por fuera y por dentro. En cambio, tenía un marido que se llamaba Nabal. Y que era, en vez de ser muy inteligente, era muy grosero, maleducado e mesquino. Aí tu me pergunta, e como Abigail estava com este homem? Sabe por quê? Porque naquela época não era a mulher que escorria. En aquella época eran los padres que escogían el hombre para su hija. Y seguramente el papá vio que Nabal era rico. Dice, tú tienes que casar con este hombre. Pero ella no podía decir que no. Ella tenía que casar con este hombre. Y casó con este hombre. Ahora, gracias a Dios que hoy no es así. Hoy casamos com a pessoa que nós outros, quando miramos, diz: ah, esta é a mulher de minha vida. E o homem disse, e a mulher disse: esse é o homem de minha vida. E disse: mamã, mira, me gusta alguém. E a mamãe já queda preocupada: quem será? Quem será? E o papá, como el hijo, el papá, hijo, pero ¿cómo? ¿Quién es? ¿De qué familia viene? Es trabajadora. Duerme hasta las 2 de la tarde. ¿Cómo tiene su habitación? Arreglada. Ayuda a la mamá. ¿Sabe hacer algo en casa? Doméstico. Ahí el hijo, bueno. Entonces busca saber se és educada, se és obediente, se ajuda em casa, se és inteligente, porque se não és, seguro que vas a ter um problema quando te casas. ¿Me estás entendendo? Então, quem ele somos nós outros quem vemos e elegimos. Por isso que nós outros que somos creyentes temos que orar. Quem tem que ser el profeta sou eu. Eu tenho que poner mis 2 rodillas en el suelo e dizer: Senhor, esta é a mulher en la qual será minha esposa, minha futura esposa, e será a madre de mis hijos e a abuela de mis nietos. Confirma-me-lo, Senhor. Se o Senhor te confirma, aleluia. Pero não anda buscando uno, ore por mim, profetiza sobre minha vida, bem, profetiza, para ver se fulano, não, seas tu profeta. Não queda buscando profeta para dizer se fulano, porque fulano quizás te agrade e diz, sim que és, cásalo, porque será de Deus. E quando casa um problema terrível. Seas tu profeta. E se és este homem, ver, há mulher que, não, porque quando le vi, me apaixonei, pero tu le conoces, tu sabes como ele é em casa, tu sabes se ele enfrenta seus padres, se ele enfrenta seus padres, seguro que te vai pegar. Ele é educado, é obediente, sim. Obedece a los padres, trabajador. Não queda na cama hasta las 2 de la tarde. Sale na manhã para buscar trabalho ou trabalhar. Se és, cásalo, porque és fiel a Deus. És fiel a Deus. Como el presbítero dijo aqui nesta manhã. Há algo que diz, não, vou a buscar allá afuera no mundo. E busca no mundo. Com a desculpa de, não, eu, empiezo uma relação com a pessoa e depois le traigo a la igreja. Vou a ganhar-lhe para o Senhor. Ganhar-lhe para o Senhor nada, ganhar para Ele.
ou para ela. Aí depois se complica. Não sei se vocês me estão entendendo. Eu solamente estou dizendo o que é. E às vezes nós outros não paramos para pensar sobre este assunto. E depois, quando casa, e se há problema, o problema é tuyo. Porque não ha sabido elegir, não ha sabido orar, não ha sabido pedir uma confirmação de Deus. E agora, aí quando casa, aí tendrás a mulher que tu mereces, e tendrás o homem que tu mereces. Amém? É muito sério. Há pessoas que dizem: vou a casar-me para sair de regaço de meus padres, porque já não aguento mais. Vou a casar para sair de um problema. Aí sai de um problema e se mete em outro. Se mete em outro problema. Aí depois vai, não, se não dá certo, vale, seguimos um tempo e depois já, não sei, divorciamos. Hã? Tu nunca has nascido de novo se tu pensa desta maneira. Necessita nascer de novo, necessita conhecer ao Senhor. Pero não passa nada da carta de divórcio. Por quê? Porque não te hace o arroz conforme tu queria. Porque não plancha a tua camisa da maneira que tu mamãe te planchava? Por causa disso? Sim. Isso hacían os maridos na época da lei. A mulher, só porque não cozinhava bem, fora! Já não serve mais. Pá! Parecia reto. Aí chegava em casa, encontrava a mulher falando com a vizinha, de la família do marido, e o marido escutava: está falando de minha família, fora, não te quero mais. Pá. E Moisés disse: o que passa aqui? Por que vocês estão fazendo isso? Porque se vocês mandar que sua mulher vá, ela não pode casar outra vez. E se volta a casar, é apedreada, porque está cometendo adultério. Por que não lhe dá então uma carta de divórcio, por lo menos, para que essa pessoa possa constituir uma família de outra vez? Pero Moisés ha hecho isso por la dureza del corazón del hombre. E quando os fariseus intentam interrogar a Jesus no Novo Testamento, Jesus dijo: Moisés ha hecho isso, que os maridos dieran carta de divórcio por la dureza del corazón del hombre. Pero en el principio no fue así. En el principio es hasta que la muerte separe. Tú puedes ver. Aleluia. Em cambio, escute-me bem. Pergunto às mulheres aqui: se naquela época, só porque Nabal era rico, um homem que tinha muitas possessões, pero seguramente Abigail sabia o que ele era: grosseiro, maleducado e mesquino. Seguramente sabia. Agora, tu pensa, se não for obrigada por seus pais, tu pensa que ela casaria com ele? Não. Tu casaria com um homem assim? As mulheres aqui casariam com um homem assim? Nadie. Mira, e neste tempo era um tempo festivo, era uma época, nesta época as ovelhas eram esquiladas. Sabe o que é esquilar ovelha? Quem sabe? Quitar a lana. Era justo o que Nabal estava haciendo com seus esquiladores, esquilando as ovelhas. Agora, Davi e seus homens estavam em la região, aí, ¿sabes? En esta região, escondidos de la persecução de Saúl. E quando os siervos de Nabal salia para apacentar
ovejas en esta región donde David estaba con sus hombres, 600 hombres. Cuando Nabal salía en esta región, o sea, los siervos de Nabal salían nesta região para apacentar as ovejas. Sabe o que Davi hacía com seus homens? Le dava cobertura, le dava proteção, para que os ladrones não vinieran a roubar as ovejas de Nabal, porque já que era uma época festiva e uma época de esquilar as ovejas, então os ladrones veniam para roubar ovejas para quitar-se a lana. Venia para quitar as ovejas, roubar as ovejas de los pastores de Nabal para quitar a lana. Hoje no rebanho del Senhor não é diferente. Há muito que intenta persuadir ovejas de outro rebanho. Que coisa mais horrível. E não somente isso, há ovejas desobedientes que induzem a outra oveja a ir a outro redil. Pero todo isso, tu pensa que nós podemos fazer algo? Primeiro, as ovejas não são nossas, as ovejas del Senhor Jesus. Tu pensa que nós podemos fazer algo? Não, a única coisa que hacemos é orar, porque o juízo, quem traz é Deus, não somos nós. Amém, amém, amém. Então, digo, eu sei que aqui não há, pero cuidado com o que tu dizes com ovejas de outro rebanho. Vamos a minha igreja porque aí é melhor. Não lo hagas. Não lo hagas. Deus não se agrada de isso. Tu pensa que Deus se agrada de isso? Não lo hagas. Vamos a minha igreja. Agora, se a pessoa quer vir a fazer uma visita, vale. Sem problema. Nadie aqui estar, como digo, se foi a palavra. Podemos visitar e ter relações com outras igrejas. Escúchame bem o que estou dizendo, ok? Visitar. Agora, quédate. Não, quédate. Déjala. Ela tem sua igreja. Para com isso. Deus mío, será possível? Se tu conhece alguém, manda vir falar comigo que eu vou meter uma disciplina nesta pessoa. Vou discipliná-la. Isso não se hace nunca. Amém? Quantos estão comigo? Davi e seus homens estavam na região escondidos. Agora, as ovelhas estavam aí sendo apacentadas. E Davi, junto com seus homens, seus valentes, olha, dia e noite, aí dando proteção às ovelhas e aos pastores de Nabal. Agora, por isso que Davi e seus homens, al dar a proteção para que nadie viesse atrair, ou seja, atracar ou roubar as ovelhas para quitar a lana. Pero quando Davi supo que Nabal estava esquilando as ovelhas, Davi disse: bueno, pues já que nós damos proteção a los pastores, a las ovelhas de Nabal, oye, vem aqui, vosotros 10, correu 10 homens, vem aqui, veis allá em Nabal e mándale este mensaje. Mira, 10 homens. Agora, mira lo que el mensaje que Davi manda para Nabal, que está no versículo 6 hasta el 8. Dice: sea paz a ti, paz a tu família e paz a todo quanto tiene. É sabido que tienes esquiladores. Agora, tus pastores han estado com nós, não les tratamos mal, nem les faltou nada em todo o tempo que han estado no Carmel. 8. Pergunta a tus criados, se ellos te lo dirán. Hayan por tanto estos jóvenes gracias
graça em tus ojos, porque hemos venido em buen dia, já que é dia de fiesta, dia de esquilar ovejas. Hemos venido em buen dia. Te ruego que des lo que tu vieres a mano a tus siervos e a tu hijo Davi. Diz assim: dá-nos lo que está ao alcance de tu mano. Nós estamos pedindo muito. Lo que tu mano pode alcançar, dá-nos um pouco, porque estamos no deserto. São 600 homens, necessitamos alimentar. Ok? Agora, mira a resposta de Nabal. Mira a resposta de Nabal. Isso, hermano, terrível. El versículo 10. ¿Quién es David? ¿Y quién es el hijo de Isaí? E disse: muitos servos há hoje que huem de seus senhores. E aqui, he de tomar eu agora mi pão, mi água e a carne que he preparado para mis esquiladores e dar-la a homens que não sei de onde são. Hermano, que resposta mal educada. Sabe o que Davi, sabe o que os homens, este homem era um homem egoísta, arrogante, rebelde. Agora, sabe, mira, sabe o que queria dizer este homem? Sabe o que queria dizer Nabal? Diz assim: mira, este homem está huyendo de Saúl. Agora, eu he de dar mis coisas para ele, para Davi? Não, ele é um fugitivo. Ele abandonou seu amo. Mira, hermano, que terrível. Agora, e sabe o que significa o nome Nabal? Significa nécio, insensato. Agora, quando ele disse: quem é Davi e quem é o hijo de Isaí, se meteu com a família de Davi. Eu creio que quando Davi escutou isso, disse: se meteu com minha família, e com minha família nada se mete. Agora, todo isso dá a entender que Nabal era simpatizante de Saúl e de Davi não. Mientras Abigail reconheceu a Davi como rei, seu esposo Nabal le comparou como um rebelde. Mis hermanos, quando os homens de Davi reportaram para Davi lo que Nabal havia hecho, sabe o que? Eu creio que Davi se transformou. Que? Este homem ha hecho isso com nós outros. Não me lo puedo creer. E disse: vem aqui 400 homens. Sus 400 valientes. Havia 600. Pero chamou a 400. E disse: 200. Quédate aqui vigilando el bagaje. E vosotros 400, cada um corre a espada. Vamos. E vamos à casa de Nabal. Vamos a matar-lhe a ele. E vamos destruir sua casa. E todos os homens que há nesta casa, nós outros vamos a matar-lhe. Mira o que dijo Davi: assim haga Deus a los enemigos de Davi, e aún les añade que de aqui a mañana todo lo que fuera suyo não he de deixar com vida nenhum varão. Davi estava furioso. Que tremendo. Nabal era tão malo que conseguiu sacar el hombre segundo el corazón de Deus de sus casillas. A maldade de Nabal era tão forte que conseguiu sacar Davi de suas casillas. Disse: Davi estava furioso, não queria nem saber. Eu creio que Davi solamente veia sangue delante de seus olhos. Davi era capaz de perdonar a Saúl, que lhe estava perseguindo para matar-lhe, pero não foi capaz de perdonar a Nabal porque não lhe deu comida. Ele foi capaz de perdonar a Saúl, que lhe estava buscando para matar, pero não queria perdonar a Nabal, que não quis dar-lhe comida.
Pero eu creio que nem foi por causa da comida, foi por los insultos. Menos mal que a esposa de Nabal era inteligente e sábia. Salomão tinha muitas mulheres. E ele sabia sobre o assunto de mulher, ele sabia muito bem, por ter muito. E em sua sabedoria ele disse allá em Provérbio 27:1, disse: goteira constante em dia lluvioso é a mulher que sempre pelea. Vou repetir. Dice: goteira constante em dia lluvioso é a mulher que sempre pelea. Pero graças a Deus aqui não há nenhuma assim, não é verdade? Porque é terrível, não é fácil. Pero graças a Deus que Abigail não era assim. Um dos criados de Nabal seguramente viu todo o que havia passado e de amor a Abigail: Abigail, vem, minha senhora, vem por favor. Mira, tu não sabes o que passou. Ela: que passou? Que passou? Não, Davi mandou seus servos aqui para falar com meu senhor, para pedir-lhe comida, pero meu senhor lhe insultou. E sabe que? Agora Davi se está preparando para vir aqui e fazer uma carniceria aqui neste lugar. E tu pensa que Abigail, ai Senhor, ai, isso eu estou conjecturando um pouco, vale? E aquele criado disse: Abigail, por favor, haz o que tu puedes fazer. Porque Davi jurou em matar a Nabal. E toda sua casa, seu marido tem tal mal gênio que nadie consegue falar com ele. Só tu, Abigail. Habla com ele. Agora tu pensas que Abigail não queria que este miserável morresse? Tu pensa que não? Porque ela conhecia. Imagina o sofrimento desta mulher. Ela nem estava quando os servos de Davi vieram, ela não estava aí presente. Porque se ela estivesse, ela conseguia frenar tudo isso. Ela não estava. Pero a sabedoria de ela, ai. Mira, a sabedoria desta mulher, mira comigo. Ela queria que ele morrera, pero a sabedoria de ela não era preservar a vida de Nabal. A sabedoria de ela era preservar a vida de Davi. Porque Davi, todavia, não havia sido levantado como rei. E se ele mantivesse suas mãos de sangue, sua consciência lhe ia acusar toda a vida. Pero a sabedoria de ela não só livrou a los hombres, los inocentes de sua casa, pero também ajudou a Davi a não fazer isso. Imagínate comigo, como esta mulher sofria em casa, aguentando caiada. Porque naquela época, eram os padres que escolhiam, ela tinha que estar com ele. Agora, mire o plano sábio de Abigail. O Provérbio 14:1 diz: a mulher sábia edifica sua casa. Aqui está dizendo: a mulher sábia edifica sua casa, mas la nécia com suas manos. Pero Abigail era sábia. Abigail, lo mais rápido possível, sem dizer nada para seu marido, sem dizer nada, preparou 200 panes, 2 odres de vinho, 5 ovejas assadas. Repite comigo: ovejas assadas. Ora, para matar a oveja, para ser oveja assada, tinha que matar a oveja. Então aí houve o que? Um sacrifício. Vê onde aparece Cristo? 5 ovejas assadas, 36 litros de trigo tostado.
100 racimos de uva passas, 200 pasteles de higos. Preparou tudo isso. E quando terminou de preparar, puso sobre os asnos e falou para seus criados: lleva isso delante porque eu vou depois. Agora, tu pensa que ele estava roubando? Não, não estava roubando. Simplesmente ela estava, já como ama de casa, ela tinha acesso aos alimentos da casa. Agora ela corre isso, põe em cima de los asnos e pede a seus servos para levar e ir adelante. E assim foi Abigail encontrar-se com Davi. E que estava disposto a matar todos. Um homem que estava disposto a matar todos. Pero Abigail, quando lo encontrou, mira lo que ela hizo. Aí está no versículo 23 e 24. E quando Abigail viu a Davi, se barrou prontamente del asno, prostrando-se sobre su rostro delante de Davi, se inclinou a terra e se echou a seus pés e dijo: Senhor mío, sobre mim seja, mira, sobre mim seja o pecado de mi marido. Quem vai fazer isso, irmão? Sobre mim ser pecado de mi marido, mas te ruego que permita que tu sierva hable a tus ouvidos e escute a palavra de tu sierva. Que tremendo, esta mulher assumiu a culpa de su marido para proteger a los inocentes, para proteger su família. Mas no versículo 25 diz: não haga caso agora, escute bem, não haga caso agora, meu Senhor, de este homem, não chamou de marido, de este homem perverso, de Nabal, porque conforme a seu nome assim é. Ele se chama Nabal, e a insensatez está com ele, mas eu, tu sierva, não vi a los jóvenes que te enviaste. Ela não chamou a Nabal de marido, senão que de este homem. Para resumir a história. Vosotros, ¿estão preocupados? ¿Estão preocupados? Vou repetir. Para resumir a história. Amém, pastor. Aleluia. Para resumir a história. Resulta que esta mulher conseguiu aplacar a ira dele que queria derramar a sangre. E esta mulher volveu a casa e não disse, quando ela ia falar algo para seu marido, escute bem, quando ela ia falar algo para seu marido, pero quando chegou em casa, ele havia preparado um banquete de rei. E todos estavam participando da festa. E quando ela foi falar com ele, ele estava pero borracho. E ela disse: não vou falar nada com ele, vou esperar que saia a borrachera. E no outro dia da manhã, diz a Bíblia que Abigail contou para seu marido e explicou para ele o que havia passado. Ele não se havia enterado de nada, o que Davi ia matar. Pero no outro dia, quando a mulher esperou, ele está tranquilo e falou com ele. Diz que o homem deu um ataque no coração. Agora, não sei se o ataque foi com medo ou porque a mulher correu as coisas e levou para Davi. Aí já não sabemos. Eu creio que ele será possível que minha mulher hecho isso e levou para este homem que não o quero ver. Pero deu um ataque no coração. Por que não ter um infarto? Deu um infarto, olha o momento, quedou tenso e paralisado. Pero passado os 10 dias, volveu a repetir o infarto. E quando repetiu, o homem morreu. Morreu. Sabe por quê? Porque o que Deus ha hecho com Davi, diz Davi, a justiça vem por mis manos e não por sus manos. Não ensucia tus manos, solamente pide a Deus. Eu não sei o que tu estás passando, pero hable com Deus. Não intente fazer a justiça com suas próprias manos. Diz: Senhor, tem misericórdia.
El corazón de mi marido es muy duro, pero tú puedes transformarlo. En el nombre de Jesús, el corazón de mi mujer es duro, pero tú puedes transformarlo. En el nombre de Jesús, pero no mancha tus manos. Amén. Amén. Termino. Voy a terminar. ¿Cuánto me da 5 minutos? 5, 10. Amén. Bueno, querida iglesia, ¿qué quiero decir con eso? Simplesmente uma advertência de que maneira nós nos estamos portando dentro de nossa casa. Que mis hijos, que vuestros hijos podem dizer de ti? Que exemplo tem seu hijo de ti? Que exemplo tem nossos hijos de nós? Que nossos hijos vê nós fazendo? Qual é o exemplo que eu estou dando dentro de minha casa, para minha família, para meus hijos? Porque a formação de los hijos, a formação, o caráter, a estrutura de la família é em casa. Tem que ser construída em nossa casa. Cuidado de que maneira tu estás tratando a seus hijos, su padre. E graças a Deus aqui não há hijos desobedientes, todos obedientes. Desobediente aqui não há. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Amém. Siga obediente a seus padres. Há que cresce já tem adolescente. Não, empieza com os 14 anos e pensa que já manda em seu nariz. Não, e peleia com os padres em casa. E quando o padre diz, vai que está castigado del mob, Deus mío, falta pouco pegar os padres agora. E se eles pegam os padres, não vai preso. Quem vai preso são os padres. Isso não pode passar. Nós como igreja temos que refutar. E não podemos nos moldear a estas questões do mundo. Não podemos. O mundo já está no maligno. Pero nós sabemos que nossa casa é do Senhor Jesus. E nossa família é do Senhor Jesus. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E temos que dizer a Satanás: aqui dentro de minha casa, não, Satanás. Aqui tu não vai pôr nem os pés. Fora. Amém. Glória a Deus.